Bom dia a todos, bem-vindo a mais um evento do WEG Talks Mineração. A WEG agradece a presença de todos, tá? E hoje vamos falar sobre soluções WEG Mine em motores e redutores, tá? Meu nome é Thiago Winkler da Silva, sou engenheiro de vendas técnicas da WEG Motores, Grupo WEG, tá? O foco hoje é proporcionar a todos as soluções WEG que nós temos em motores e redutores para o segmento de mineração. O intuito é que tenhamos mais produtividade e ganho operacional com soluções que a WEG possui. O evento vai ser tratado em partes, né? Primeiramente, eu apresentarei a parte de soluções em motores elétricos. Na sequência, o meu colega Lucas Berganton apresentará as soluções em redutores. Em um terceiro momento, teremos perguntas e respostas para nós interagirmos com os clientes, com vocês. Podem aproveitar o chat que tem disponível para perguntas e respostas para enviar qualquer questionamento que seja vinculado ao tema em questão ou até outro tema que a gente pode, de qualquer forma, ajudar com a resposta, seja durante o evento ou num segundo momento pós-evento, ok? Agradeço novamente a presença de todos e vamos começar a apresentação. O segmento mineração, as plantas fabris de mineração, ela tem inúmeros processos e aplicações onde o motor elétrico está presente. O motor elétrico, ele praticamente está em todos os lados de uma planta fabril de mineração, desde a lavra até o transporte na ponta, né? Então, vejam que o motor elétrico tem uma grande relevância operacional dentro do parque fabril, né, da planta industrial. Para ter uma ideia de consumo de energia, a energia elétrica consumida numa planta de mineração, em torno de 90% é da força motriz. Isso nos traz que o motor elétrico é de grande vitalidade para a operação numa planta de mineração, né? Então, para isso, nós precisamos ter em mente que não adianta, não basta apenas ter o motor elétrico em operação, mas sim precisamos ter a confiabilidade do motor elétrico na operação, disponibilidade que ele vai entregar para o bom funcionamento de uma planta fabril, né? Mas para isso, nós precisamos nos ater para especificação do motor adequado, para que consiga atender todos os intempéries que uma planta industrial apresenta, né? Principalmente de mineração, que é o nosso foco aqui. O ambiente de mineração ele é bem típico, né, em relação a intempéries. Ele tem grandes intempéries que impactam diretamente na vida útil do motor elétrico, né? Condições essas que seja a proximidade da costa, ambientes abertos, né, umidade alta, questões de limpeza ou até mesmo por proximidade da costa nós temos grande umidade de água, substâncias corrosivas e assim vai, né? A presença de pó é um contaminante mais abundante nesse ambiente. Ele tem um efeito abrasivo gigante, né? Ele penetra por pequenas aberturas, com a umidade adere facilmente aos objetos, né? Além disso, nós temos, além das intempéries, que já é algo bem agravante para a vida útil do motor elétrico, nós temos o processo severo, né? Variedade de regimes e tipos de cargas e necessidade de controle de velocidade. Ou seja, nós temos um cenário bem desafiador para a vida útil do motor elétrico. Então, nada mais justo e necessário nós adequarmos o motor para que opere e transmita a confiabilidade necessária para o ambiente de mineração. E é com isso, com esse tema, né, que nós estamos aqui proporcionando a todos o conhecimento de soluções de motores elétricos para esse segmento, tá? Mas antes da gente avançar no que a WEG tem de solução, eu quero compartilhar com vocês, né, que alguns pontos específicos que o motor sofre nesse ambiente. Pontos como oxidação, né, o ponto no pó, como eu comentei, o pó ele adere e entra em partes abertas muito fácil, acaba reduzindo a confiabilidade do motor e tendo queimas prematuras. Líquidos.
muita presença de líquido que baixa a resistência elétrica do motor elétrico, tendo queimas prematuras. Temos que se atentar a esse interpérie também em motores elétricos nesse ambiente. E detritos, esse é um ambiente, né, um processo industrial, mineração, onde nós temos muitos detritos. E com isso nós precisamos ter um motor adequado que possa suportar esse ambiente, né? Veja nas fotos ao lado que nós temos aplicações ou cenários onde o motor simplesmente não teve o cuidado devido e teve como consequência queimas prematuras, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre as queimas, nós, né, com base no estudo da IASA, em torno de 51%, mais da metade, a queima dos motores, ela vem de rolamento, motivo rolamento, né, e 16% depois enrolamento e depois vem às vezes mais causas. O que isso nos traz, né, que nós temos que ter uma atenção especial a especificarmos o motor adequado para que o rolamento não venha a falhar e ocasionar a queima do motor prematuramente. Dentro das queimas de rolamento, motivo rolamento, né, que são 51% do todo, dentro dessas motivacionais do rolamentos, nós temos que a contaminação do rolamento equivale a 50% do motivo da queima do motor por falha do rolamento, né? Então veja o quão é importante nós termos a vedação ou os cuidados adequados para os mancais dos motores elétricos. E dentro da queima por enrolamento do estator, nós temos também que 25% da queima é por contaminação, ou seja, por algum acesso, seja pelos mancais ou caixa de ligação, ocasionou a queima dos rolamentos por contaminação. Pegando esse cenário, nós temos que mais, em torno de um pouquinho mais que 30% de todos os motores elétricos que falham numa planta industrial de mineração é oriundo da contaminação. Ou seja, precisamos adequarmos os motores elétricos para esse ambiente, para que tenhamos mais confiabilidade, robustez e produtividade, né? E com isso, incremento de confiabilidade operacional como um todo da planta. Pensando nisso, a WEG, né, ao longo de todos os seus anos de expertise em motores elétricos, nós desenvolvemos a linha Mine, né? Nós temos a plataforma W22, W50 e HGF. São motores dedicados para o segmento mineração, pensando justamente em todos os intempéries e motivos de falhas que eu já apresentei. Então, colocando um motor desse, ele vai adequado para operar uma planta de mineração. Falando um pouquinho mais dele, né, em termos de desenvolvimento, ele foi, além de pensado na questão das intempéries e ambiente de mineração, também em todas as aplicações que apresentam esse ambiente, né, desde britadores, peneiras, recuperadoras, empilhadoras, também virador de vagão, transportador de correia e assim vai, né? Então, o motor está apto a trabalhar em todo o ambiente fabril. Com isso, né, depois de falar que a contaminação equivale a mais de 30% de todas as queimas dos motores elétricos nesse ambiente, a gente colocou um grau de proteção máximo na linha Mine, né? Vejo que nós temos o grau IPW66 nos motores da linha Mine. Por que IPW66? Porque é o que melhor temos de mercado que você vai encontrar, está na linha Mine, né? Para ter uma ideia, esse grau de proteção, ele além de ter uma vedação W-Tricil em seus mancais, ele tem uma vedação nas tampas e caixa de ligação com Prematex, que ajuda e auxilia na proteção e assim sendo contemplado pela grau de proteção PW66. O W-Tricil, ele é composto por um V-ring, um O-ring e um labirinto. Com isso, ele consegue dar uma proteção 100% adequada para esse ambiente, seja ali por contaminantes sólidos ou líquidos, toda essa estrutura do W-Tricil, ele faz que não tenha nenhuma penetração de contaminantes para dentro do motor. E com isso a gente evita queimas prematuras por falha do rolamento ou por queima do enrolamento do rotor. Como eu já citei, né, mais de 30% das queimas vêm por contaminação.
Outro ponto importante da linha Mine, nós também pensamos na questão dos detritos, né? Vejam que os detritos é oriundo do processo, ele é um resultante do processo, sempre vai ter no processo de mineração, e você precisa ter a adequada proteção contra isso para que não acumule detritos em cima do motor elétrico, das aletas, e não tenha falha por superaquecimento, visto que com o acúmulo de detritos acaba impedindo a transferência de calor do interior do motor para o ambiente. Pensando nisso, né, a WEG com a linha Mine também desenvolveu a carenagem para motores elétricos, ou seja, é uma carenagem que não permite que acúmulos de detritos fiquem em cima do motor, atrapalhando assim a sua transferência de calor para o ambiente. Além de ajudar na questão de não acumular detritos, ele ajuda também na transferência de calor, pois ele ajuda a conduzir o ar que vem do ventilador, da ventoinha, axialmente nas aletas, ajudando ainda mais a transferência de calor, e com isso você não tenha um aquecimento do motor elétrico como um todo. Além disso, né, a linha Mine nós temos o freio. O freio é um ponto muito importante na operação. Temos várias aplicações onde necessitam de freio na planta de mineração, e nós desenvolvemos para a linha Mine o freio W-Easy Maintenance. Esse freio, ele tem uma estrutura diferenciada do comum de mercado, ele é deslocado para trás, então ele tem uma caixa protetora que nós temos um grau de produção elevado, de IP66, que é onde você tem um acesso à manutenção desse freio muito mais rápida, simples e com qualidade e segurança, onde você não precisa retirar a ventoinha para fazer a manutenção do freio. Você apenas retire a tampa e faça todo tipo de serviço que precise. Com isso, reduz o tempo de necessidade de intervenções para regulagem de freio. Esse motofreio ele é muito comum e usual em recuperadoras, empilhadeiras, ou seja, todas máquinas de pátio no segmento de mineração. É muito comum a aplicação dele e ele veio para ser uma solução. Inclusive, ele está presente em muitas plantas hoje por ser uma solução em freio, por denotar e precisar de menos frequência de regulagem e intervenções nos equipamentos. Com isso, nós temos ganhos de produtividade operacional. Também pensando na questão com redutores, né, a linha Mine foi desenvolvida também para redutores tipo 1. É um redutor onde necessita de um pinhão na ponta do motor elétrico, e com isso a linha Mine consegue abranger praticamente todas as aplicações com redutores, mantendo todas as características que a linha Mine traz e foi desenvolvida para o segmento. E com isso nós ganhamos também confiabilidade e robustez nas aplicações com redutores, ou seja, motorredutores. E por fim, né, a WEG, além de desenvolver uma linha dedicada para o segmento, ela tem também uma tecnologia embarcada, né, uma tecnologia onde ajuda na preditiva e manutenção dos motores elétricos, que é o nosso sensor MotorScan. Esse MotorScan ele já vem inserido no motor elétrico, né, vem acoplado, né, vamos dizer assim, toda essa tecnologia embarcada, além do motor elétrico, toda a expertise da WEG em transmitir numa linha de motores toda a confiabilidade e robustez que o segmento necessita, nós também estamos com uma tecnologia embarcada de solução digital, que é o nosso MotorScan, que ele já vem para ajudar na manutenção com monitoramento, né, de temperatura da superfície, vibrações e tempo de operação, e também ajuda em outras soluções como o diagnóstico de falha e eficiência energética. Ok? Vou mostrar rapidamente aqui o videozinho que mostra como ele é acoplado no motor elétrico, já sai da fábrica da WEG assim. E é com essa imagem
onde a gente denota a tecnologia adequada do motor elétrico para o segmento de mineração, alinhada com uma solução digital que já vem embarcada nesse motor, eu me despeço desse webinar em relação às soluções de motores elétricos, porém, eu vou passar a apresentação para o meu amigo Lucas Briganton, e no próximo slide você vai ter acesso aos meus contatos, e qualquer dúvida, necessidade, eu estarei à disposição. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Berganton, eu sou engenheiro de aplicação de redutores e motorredutores no Grupo WEG. Vou aproveitar a sinergia dos produtos, dos motores dos motorredutores, e vou falar para vocês um pouquinho sobre os acessórios para mineração. Existem vários acessórios que você pode utilizar nos motorredutores e nos redutores para aumentar o tempo de vida útil deles e também para você aumentar a confiabilidade do produto. Eu vou elencar 4 específicos agora para falar para vocês, que são o prolongador de respiro, as vedações, a pintura e a plaqueta em aço inox. O prolongador de respiro. Eu creio que a maioria de vocês já conhece a função do respiro, mas vou falar um pouquinho, O redutor de velocidade é uma caixa fechada, em que você utiliza óleo dentro dele, e de acordo com a variação de temperatura que tem no meio, ou com esse redutor parando, o respiro está fazendo essa troca de pressão com o ambiente. Quando o redutor entra em operação, devido à agitação do óleo e aumento de temperatura, esse óleo se expande, o ar também se expande e o respiro solta o ar para o ambiente. Quando o equipamento esfria ou quando ele é parado, ele puxa esse ar de volta pelo respiro. E quando ele puxa esse ar, o respiro tem essa função também de filtrar essa quantidade de impurezas que tem ao externo dele. Só que se a quantidade for muito elevada, ele vai carregar essa sujeira para dentro do óleo, para dentro do redutor. Então, qual que é a função do prolongador? É você elevar o respiro em relação à superfície do redutor. Como a gente viu em algumas situações ali atrás, o ambiente ele é muito rico de agentes contaminantes. Então, na superfície do redutor, ela pode ficar cheia de sujeira, cheia de agentes contaminantes, inclusive pode até submergir, pode até soterrar o respiro, Então, o que é a intenção? O prolongador eleva o nível do respiro, para ele ficar longe desse agente contaminante. Quando o respiro vai fazer essa função de trazer o ar para dentro do redutor para equalizar a pressão interna dele, ele não vai estar tão próximo desse agente contaminante e não vai estar trazendo esse agente para dentro do engrenamento do redutor, Se acontecer de ele pegar e trazer essa sujeira para dentro, o óleo vai ficar impregnado com particulado de minério e vai fazer, como o particulado de minério é muito abrasivo, ele vai fazer com que os rolamentos, as engrenagens e os retentores, principalmente, venham a ter falhas ou quebras prematuras. Essa solução do prolongador de respiro, você pode utilizar vários tipos de respiro também, Que nem está aqui no exemplo, uma válvula de respiro padrão, um respiro tipo HDA, ou um respiro com sílica gel, enfim, qualquer tipo de respiro pode ser utilizado nessa solução. As vedações, como o Thiago mesmo falou há pouco, um dos principais problemas de quebra dos motores elétricos e também dos redutores e motorredutor é a falha da vedação. Assim como o motor, nós temos o WCG, temos o W3-Seal, e motorredutor nós chamamos de WCG, por causa do G de gear, engrenagem, 4-Seal ou Taconite. Ela é uma proteção que ela é superior à vedação standard. Você também tem pontos que você pode reengraxar ele. Ela previne a exposição do retentor a agentes externos e abrasivos. Ela também protege o colo do retentor contra a oxidação. Ela está disponível em todas as nossas linhas de produtos, Como que funciona isso? Ela forma uma barreira mecânica que impede a contaminação do retentor por partículas sólidas e por líquidas. Ela é constituída de uma tampa labirinto e de um anel labirinto. Todo o sistema de vedação do redutor com o meio externo, para que não vaze o óleo, é feita por retentores. Retentores são um dos pontos mais frágeis dos motorredutores e dos redutores. São de borracha, nitrílica, dentre outros materiais, mas no geral ela é de nitrílica. O ambiente particulado no minério, por exemplo,
ele fica em contato com o lábio do retentor e com a própria rotação do eixo, com o giro dele, isso aí vai corroendo, vai comendo o lábio do retentor. Isso vai propiciar a vazamento e futuras quebras, eventuais quebras, né? Então, com essa proteção, você tem uma barreira através da graxa. Quando esse particulado tende a encostar no retentor, ele vai encontrar esse bloqueio na graxa, no labirinto, e vai ficar presa por ela. Com o reabastecimento da graxa, você vai fazer com que essa graxa suja, impregnada com particulado de minério ou outras substâncias, vai ser expelida externamente do redutor. Então, você abastece isso, a graxa entra, e pela parte externa, ela é expelida. E pela parte interna, também fica essa graxa. Então, se esse ambiente estiver exposto a uma maresia excessiva, a agentes oxidantes como a salinidade ou algum outro produto químico, tá? Essa graxa não vai deixar com que esse produto chegue na região do assento do retentor. Vai evitar também que a parte de contato do retentor com o eixo não oxide, porque se ela oxidar, ela vai ficar extremamente áspera e rugosa e vai desgastar o retentor bem precocemente. Vamos falar um pouquinho sobre a pintura agora, tá? A pintura, qual que é uma das funções da pintura, né? A pintura, ela evita a oxidação dos componentes que estão sendo pintados. Com isso, ela facilita a limpeza e a manutenção futura dos componentes, né? Você imagina você transportar um redutor para dentro da tua oficina, cheio de minério de ferro ou outras substâncias também. Quando você vai dar manutenção nesses parafusos, estão todos oxidados, dificultando ele. Às vezes a troca num contra-recuo, que nem tem ali na foto, ou uma simples troca do retentor, pode ser muito demorada devido a esses pontos estarem oxidados. Um outro aspecto também da pintura adequada, sendo feita por um ambiente adequado da maneira correta, é que você não tem um acúmulo de material em cima do redutor. Se você tem uma superfície, que nem está ali nas fotos, muito rugosa, áspera, né? Que nem no caso do redutor, o motor ali está apresentando. O motor é um motor W-Mine, vocês podem ver que ele tem a pintura adequada para esse ambiente, ela não foi agredida, não sofreu oxidação. Do lado esquerdo você tem o redutor, que já tem bastante pontos de oxidação na pintura, né? Que a pintura não é a pintura adequada para esse ambiente. O que vai acontecer? Se você tiver um minério ali em volta dele, ele vai grudar, vai aderir nessa superfície e essa aderência vai atrapalhar na dissipação térmica do redutor. Isso vai fazer com que ele trabalhe com uma temperatura de operação mais elevada, degradando o óleo precocemente e podendo levar a quebras ou falhas nos rolamentos e nos engrenamentos devido a essa temperatura mais elevada. E também você vai ter uma degradação precoce do material do retentor que pode vir a falhar mais rapidamente. Por isso, a pintura adequada, ela vai facilitar você numa hora de uma limpeza no redutor e vai garantir que ele trabalhe numa condição mais favorável termicamente. Plaqueta em aço inox. A plaqueta em aço inox, uma das vantagens dela é que você pode inserir informações adicionais como o tag do equipamento, ficando mais fácil você rastrear ele na planta, né? Às vezes você tem um equipamento muito parecido, mesmo tamanho, tudo mais, só que com redução diferente, e somente pela série você tem a dificuldade de identificar a que local ele se destina. Com a inclusão do tag, você sabe exatamente a qual equipamento ele vai ser instalado. A placa inox também, ela possui uma maior durabilidade, porque ela é mais resistente à abrasão e oxidação. Aqui do lado você tem um exemplo no canto superior direito, uma placa inox, e no canto inferior direito, uma placa standard que já está bem corroída devido ao ambiente. Isso vai ajudar você muito na identificação do produto, né? Você precisa levantar uma informação desse equipamento na área e você não consegue ter a referência dele. Uma placa convencional, uma placa inox, esse tempo aí de as informações gravadas nela são muito superiores. Além dos acessórios de mineração, eu gostaria de falar para vocês também sobre uma solução dedicada a células de flotação, agitadores, aeradores, enfim, a componentes que mexem em líquido, tá? Eu
vou falar para vocês hoje sobre as soluções que é o EDB, que é a distância alongada entre os mancais, e a solução Drywell Poço Seco. Esse equipamento hoje é muito utilizado em sistemas de adensamento de minério ou concentração dele também em quesitos de descomissionamento de barragens ou reutilização do material úmido para processamento depois, transformando ele em sólido ou separando ele, tá? Bom, nos redutores para aeradores, aqui está uma imagem do produto sobre drywall poço seco. Vamos falar primeiro sobre o EDB, né? O que é o EDB? O que é essa tal dessa distância entre rolamentos alongados, né? O que a gente faz, na verdade? A gente aumenta a distância entre os mancais dos redutores. Para quê? Para você conseguir reduzir a reação das forças que estão oriundas da aplicação nele. A gente sabe que nesse tipo de aplicação você tem altas cargas radiais e axiais geradas pelos eixos e pelas pás dos impelidores. Com isso, você tendo esse aumento, você ganha na capacidade de carga radial ou axial do eixo de saída, dos rolamentos de saída, você tende a prolongar ou aumentar a vida útil também dos rolamentos. Isso possibilita que você utilize rolamentos dedicados, né, customizados para suportar esses esforços axiais e radiais. É uma solução relativamente simples, que você garante que o teu produto vai ter uma performance adequada para esse tipo de aplicação. O sistema Drywell, o poço seco, você faz com que os rolamentos e o retentor inferior do eixo de saída sejam isolados do cárter do redutor. Com isso, você elimina a possibilidade de vazamentos pelo óleo. Lembra que a gente comentou agora sobre as vedações? Então, a gente vê que o retentor é um ponto muito frágil. Se ele estiver muito exposto a algum fator externo, que seja abrasivo ou corrosivo, né? A abrasão vai fazer com que o retentor venha falhar precocemente e a oxidação vai fazer com que o colo do eixo, onde o retentor está encostado, também oxide, deixando ele mais rugoso, mais poroso e fazendo o retentor vir a falhar. Nessas aplicações, a gente sabe que esse ponto está num lugar que você não tem quase acesso à visualização. Então, se o retentor começar a vir a falhar, o operador ou as pessoas ali em volta não vão enxergar isso. Ele só vai enxergar quando o redutor já tiver com algum dano aparente, seja com temperatura mais elevada, seja com o nível de óleo acusando que ele está mais baixo, ou simplesmente com uma vibração excessiva causada já por algum rolamento que já se comprometeu por essa falta de óleo. Esse tipo de conceito, ele é muito utilizado onde não pode ocorrer vazamento, mesmo pequenos, tá? Você, por exemplo, você pode ter uma aplicação aí que o óleo pode contaminar todo o teu produto e você tem que descartar todo aquele teu produto por causa do óleo. E principalmente o poço seco, ele elimina os riscos de quebra por vazamento do óleo, né? Que eu tinha comentado. Você começa a baixar esse nível de óleo num lugar que você não tem acesso, você não consegue ver esse vazamento mesmo que pequeno, e esse vazamentinho pequeno começa a aumentar, diminui o nível de óleo do redutor, começa a afetar o rolamento primeiramente, ou uma engrenagem, e isso tudo desencadeia uma quebra na sequência. E você nem observou que isso estava acontecendo porque é um lugar realmente de difícil acesso. A lubrificação do rolamento superior é feita através do sistema de lubrificação forçada, né? Normalmente, essa posição de trabalho, essas aplicações, elas estão com o redutor na horizontal, onde o eixo de saída está vertical para baixo e o de entrada para cima. E a lubrificação do rolamento inferior é feita com graxa. Também tem pontos de lubrificação ali por graxa que você é feito por meio externo. Senhores, espero que você tenha gostado.